Uma boa noite a todos. Estamos começando mais o Evangelho da quarta-feira. Agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, por esse dia, por tudo que temos nas nossas mãos, trabalho, a saúde, a paz, que é uma conquista individual de cada ser humano na Terra. Então nós vamos fazer a nossa palestra de hoje trabalhando no livro dos Espíritos, na parte 3 do livro dos Espíritos, na pergunta 622. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Então vamos iniciar esse Evangelho, que nós vamos falar dos mensageiros de Deus e os mensageiros de Jesus, que vieram trazer essa lei. Essas leis que nós vamos falar novamente no livro dos Espíritos. Já falamos, acho que umas 5, 6 palestras no livro dos Espíritos, já falamos no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, e agora nós estamos falando do livro dos Espíritos, vai dar umas 8 a 10 palestras, que fala sobre os mandamentos da lei de Deus. Porque esses mandamentos sempre está atualíssimo, nunca vai mudar. Tudo muda, menos as leis de Deus. Essa não muda, é imutável, né? Eterna, como o próprio Deus. Essa não muda, nós é que temos que praticá-lo. Nós temos que conhecer, respeitar essas leis e praticá-lo em todo o planeta Terra e no mundo espiritual também. Essa lei é para outros mundos também, porque tem muitos mundos que é muito parecido com a Terra, ainda na evolução. Essas leis é as mesmas lá. E para os espíritos lá também, pois nós fomos daqui deixar o corpo, essas leis que eu tô falando hoje é as mesmas que nós temos lá, para praticar lá. Não tem como nós ser felizes quanto nós não observarmos as leis de Deus. Vamos lá. Codificou Deus certos... confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Deus confiou certos homens para vir revelar essas leis. Centenas. Em todos os países, em todos os tempos. Jesus nunca deixou nós órfãos. Sempre veio grandes mensageiros para ensinar os mandamentos. Nós é que não queremos ouvir, né, na época, e hoje ainda temos com dificuldade. Então veio a resposta. Veio entre esses homens para revelar sua lei. Indubitavelmente, certeza, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que voltam no corpo físico com o fim de fazer progredir a humanidade. O Espírito vem falar nos mandamentos da lei de Deus, como vieram, são grandes espíritos, são grandes mensageiros, porque muito difícil vir o orador na Terra até hoje falar esses mandamentos na íntegra, que daqui mais uns anos todos nós temos que conhecer essa lei e praticar, todos. Pode demorar, muito nem vai dar tempo aqui na Terra, né? Porque a Terra também evolui. Vamos lá. Então, vamos lá. Deus confiou a certos homens a missão de ajudar a humanidade
ajudar a humanidade a sentirem e compreender as leis imutáveis que garante a felicidade e sustentam a paz em todos os reinos. Essas leis devem ser respeitadas pelas criaturas humanas em todos os tempos. Houve homens que tiveram essa tarefa de revelar as leis já estabelecidas pelo Criador. Esses homens que está falando aqui vêm em todos os países da mais remota era, mais de 4.000 anos. Eles vieram trazer essas leis em todos os países. Veio o mensageiro de Jesus. Então, não tem como mais nós negarmos essa lei. Como que não vamos negar essa lei? Se está escrito na nossa consciência, minha gente, meus amores, está escrito na consciência de cada um de nós. Porque quanto mais nós evoluímos, mais nós entendemos e compreendemos, mais a nossa consciência vai cobrar. Não deve roubar, não deve matar, né? Não deve adulterar, não deve odiar o próximo, observar o dia de sábado. 10 mandamentos, é um decálogo. E não muda. Já mudaram um mandamento lá para trás, os reis e os religiosos da época. Mudaram do 3º mandamento, que é o sábado para domingo. Mudaram de sábado para domingo. Mudaram esse mandamento. Mas vai ter que voltar de novo para praticar. Isso é lei de homem. Os 10 mandamentos são lei de Deus e tem que ser praticado. É 10 regras. Tudo que não está nos 10 mandamentos e não está na lei do amor puro e da caridade, não é lei de Deus, é lei dos homens. E são milhares que os homens fizeram leis temporário, transitório, que nem Moisés. Lei indisciplinada de Moisés também é transitória. Agora, a lei de Deus não. Essas 10 temos que praticá-lo, gente. Não tem para onde correr. Para onde que eu vou correr? Para o mundo espiritual? Quando eu morrer? Lá também tem que praticar. Então vamos começar já. Entender isso aí e passar para frente. É conveniente que busquemos estudar todas as vidas nobres que já passaram pelo planeta, estudar esses homens que vieram pregar essas leis, para encontrarmos nelas os princípios dessa ordem estabelecida pela divindade. Isso é ordem e trazido pela divindade. Não tem como nós fugirmos da nossa responsabilidade. Vamos lá. Como fazer progredir a humanidade que vieram para fazer isso, a não ser por esse incentivo santo, o respeito pela harmonia em forma de leis que nos ajudam na nossa disciplina espiritual. Os Espíritos diz no livro dos Espíritos também que o homem é só infeliz quando se afastar das leis de Deus. Aí vem a depressão, vem o suicídio, vem os crimes, vem todos os tipos de ação dos homens, criado por os homens, porque não respeitam as leis de Deus. Então nós temos até hoje aí uma dificuldade muito grande. E as coisas ainda vão apertar um pouco mais, para nós se acordar, gente. A dor vem para nós acordarmos, que nós temos muito tranquilo aqui na Terra e não pensamos nessas leis nunca. Em um planeta não encarna, não nasce aqui no corpo físico somente almas de determinada evolução. Não, aqui vem misturado. Quantas pessoas hoje, milhares, estão aqui, vão voltar. São pessoas simples, honestas, tranquilo, vão voltar. Por isso não vem só espírito superior, vem ensinar, mas em massa ainda nós temos que estudar e crescer bastante. As escalas a quem pertence são variáveis. Os espíritos são variáveis, essa escala é variada na evolução de cada um, porque as operações são inúmeras. Quantas centenas e milhares de profissões
de conhecimento, de grau espiritual, aqui no nosso planeta hoje, cada um se encontra em faixas, desempenhando missão diferente, mas sob a direção das mesmas leis. Pode ser a profissão que for, pode ser o grau intelectual que for, pode ser a ciência que for, pode ser na parte religiosa, científica, tudo. As leis é a mesma. As 10 leis é a mesma para todos. Do índio, do selvagem ao intelectual e cientista. É a mesma as leis. Só que um vai absorver essas leis de acordo com o seu grau. Mas que está lá gravado dentro da consciência de todos, já está. Só que está dormindo por muito tempo, mas vai acordar. Esse que estudamos mais, que crescemos mais, que vivemos mais, nós já temos mais consciência dos nossos deveres, dos direitos que nós temos e dos deveres também, porque não existe direito sem dever e nem dever sem direito. Porém, a obediência é de acordo com a faixa a que pertence. Então, a lei vai nos cobrar, que está na consciência, de acordo com aquilo que nós já aprendemos. Porque você fazer um erro consciente é uma coisa, você praticar um erro inconsciente é outra. Você não sabe, está praticando, é que nem um cego. Quebra um objeto de valor aí na tua frente, você não vai fazer um julgamento para ele, como você faz com uma pessoa que enxerga bem e vem fazer porque quer. A nossa reação também é diferente. E as leis de Deus é assim, cada um vai ser cobrado de acordo com o seu grau evolutivo. Por isso são os grandes homens, grandes espíritos que vêm pregar essas leis para toda a humanidade. A diferença é que até o momento veio muito poucos, não um pouco, veio muitos, mas ainda não. Agora daqui para frente, diz os espíritos, aqui para essas próximas décadas, vai vir milhares de espíritos com esse grau de evolução para botar em prática essa lei. Eles botam, porque eles conhecem, onde eles vivem, nesses planetas mais evoluídos, eles já cumprem essas leis. Então aqui fica fácil para vir nós ensinar. Vem espíritos muito elevados reencarnar aqui conosco. Deus é amor. Ele ama seus filhos sem que o amor saia da justiça. Não existe amor sem justiça. De jeito nenhum. Quando nós ver falar em justiça, em qualquer livro que se for ler, nas escrituras de capa a capa, todos a obra espírita, quando a gente vê falar na justiça, na lei de justiça, na lei da natureza, nas leis morais, a lei do decálogo, que é a mesma, tudo é a mesma. Tudo que falar em lei de justiça, lei divina, lei da natureza, leis morais, é as leis de Deus, é as 10 leis que está falando. Por isso nós temos que entender. Vamos ver, vamos lá. É muito importante. Deus é amor, como nós todos sabemos, entendemos, né? É a mesma, veja bem, Ele dá tudo a todos, na mesma dimensão, que a fraternidade nos mostra. Todos têm o mesmo direito todos têm o dever e o direito de observar os mandamentos. Todos. E se não obedece hoje, vai obedecer no futuro. Só os milênios vai conferir daí, mas que nós vamos ter que passar. Isso é um imperativo, gente. Nós vamos ter que praticar essas leis, sim. Pode fugir hoje, mas vai fugir no futuro? Não vai, não tem como. Podeis verificar a grandeza de Deus pelos pais da terra, que diante do Senhor serve de pálida expressão. Nós somos muito imperfeitos como pai material e já ajudamos nossos filhos material, né? Que nós somos para a terra, nós temos dever com eles. É o próprio Evangelho que nos interroga desta maneira: qual entre vós, homens,
homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Mateus 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Mateus está falando isso. Nós que somos imperfeitos, nós vamos dar uma pedra para um filho que vem morrendo pedindo um pão? E Deus, que é infinitamente superior a toda essa humanidade, será que Ele vai dar o que para nós? Tudo que nós precisamos. Se assim podemos analisar o raciocínio, nos responde que a bondade de Deus é tão grande que não cabe na dimensão estreita das nossas compreensões. Veja bem, nós não temos ainda um entendimento de quem é Deus mesmo. Ele escapa ao nosso raciocínio. Temos longe. Passa pela intuição, deixando rastro de luz, a nós dizer, sem palavras, que o amanhã poderemos entendê-lo com mais profundidade, porque agora nos falta faculdades para tal compreensão, que confunde até os anjos. Veja bem que um conhecimento completo, absoluto, nem os anjos ainda têm hoje, com toda a evolução deles. Porque isso pertence a Deus. Pertence a Deus. Esse é o Criador de tudo. Daí João fala, Deus é amor. Nós espíritos entendemos ainda que Deus é superior ao amor. Porque Ele criou o amor. A lei do amor é a lei dele. Quem cria uma lei, ele é superior àquilo que Ele criou. Então vejamos a grandeza do nosso Pai Celestial. O espírita, diante de tantas ofertas de aprendizado, deve ponderar as suas perguntas, por vezes exageradas, e ir pacientemente nos caminhos da verdade, porque ela é uma escada que nos leva ao alto da montanha. É bom que seja galgada degrau a degrau, para alcançarmos assim o cimo com confiança, para nós atingir lá em cima, chegar lá no cimo da montanha com confiança e maior segurança que nós estamos fazendo. Você faz pergunta e quer pergunta Deus, e Deus? Queremos fazer uma pergunta que é Deus. Nós não conhecemos nem a nós mesmos, gente. Fizemos perguntas que não tem nem cabimento. Queremos penetrar nos segredos da natureza, que nós temos ainda muito tempo para caminhar, para chegar nesses conhecimentos. Uma escada se sobe degrau a degrau. É a escada de Jacó, da evolução. Cada um tem que subir degrau a degrau. E nós temos que subir encarnação em encarnação. Porque cada vez que nós aprendemos alguma coisa. Com certeza. Uma profissão, né? Ter mais responsabilidade com a família que nós vamos trazer aqui. Nós temos que trabalhar muito para ganhar o pão de cada dia. Isso é aprendizado, gente. Todo trabalho é uma prece e um aprendizado. É que mais nós precisamos na Terra. Ninguém vai escapar do trabalho e da prece, porque é um dever nosso. A luz é indispensável em todos os trabalhos dos homens, e nós outros da espiritualidade, no entanto, em excesso nos ofusca. Vejamos bem, tudo tem que ver gradativamente. A luz é indispensável, nós precisamos da luz em todo o trabalho, até vou repetir, dos homens, e nós outro da espiritualidade. No entanto, em excesso, nos ofusca, confundindo os nossos sentidos. Se você for falar
grandes verdades que você já aprendeu no longo do tempo e das encarnações passadas, se você for passar essa verdade para as pessoas, eles não estão aptos ainda para assimilar essas verdades. Vai confundir a cabecinha deles. Então nós temos que ter muito cuidado. Respeitar eles do jeito que eles são, do jeito que eles entendem. Porque se você não vai mudar o próximo, tem que mudar nós mesmos. O próximo vai ter que se mudar um dia, mas com o tempo. Nós, o que nós somos na ordem do dia para mudar alguém? Nós temos que mudar nós. E nós mudando, nós mudamos aqueles que caminham conosco. Porque poxa, essa pessoa melhorou tanto quando conheceu essa doutrina espírita. Meu Deus, não é aquela pessoa que eu conheci uns anos atrás. Nossa, como ela está bem hoje. Nós não falamos mais bobagem, faz bastante oração, já respeita a família, os vizinhos. Mas que religião é essa? Essa é a religião do cristianismo. É a religião do amor de Jesus. Como ver a Deus face a face, se não suportamos ainda nem a luz do sol mais perto? Queremos ver os espíritos de luzes? Se nem o sol físico ainda nós não temos condições de ver mais de perto, imagina a luz de um anjo, a luz de Jesus. Deus nem dá para a gente, porque não temos nem como comparar, né? Deus como criador de bilhões de planetas, de sóis, nessas galáxias. Como que nós vamos avaliar Deus, gente? Não temos nem aprendendo a EU ainda espiritual. Esta estrela que nos alimenta, que é o Sol, diante de Deus, pode-se dizer que não existe nada à sua pequenez em relação à grandeza do Pai. Não é? Esse Sol que existe é tudo criação de Deus. Nada existe sem as ordens dele. Deus confiou Jesus como pastor para nos guiar desde o princípio das coisas da terra. Jesus, desde a formação, ele veio, antes que a terra existisse, ele veio fazer o projeto aqui, trabalhar em cima desse projeto, desde a formação, e nunca mais separou, porque ele é o governador do planeta Terra. Ele dirige o planeta Terra. Só, claro, ele não está no nosso meio físico. Veio aqui, ainda crucificamos ele, né, porque não aceitamos o que ele veio trazer na época, mas Jesus nunca nos abandonou. Ele é o diretor desse planeta. Como é que ele vai abandonar aquilo que Deus botou nas mãos dele para alcançar o paraíso aqui? Jesus vai transformar essa terra num paraíso, mas nós temos que ajudar ele, porque nós temos um trabalhador dele. Deus confiou Jesus como pastor para guiar desde o princípio das coisas na terra. Ele, para nós, é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Ninguém. Toda a humanidade da terra, eles vão ter que conhecer a doutrina de Jesus e praticar. Porque você não vai nos céus. O que Jesus deixou para ir no céu? O roteiro do seu evangelho. O dia que nós cumprir o evangelho, daí nós podemos ir para o reino dos céus. Mas enquanto não cumprir, não tem como. Ele não vai levar nós de graça para lá. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós é verdadeiramente o caminho, Jesus é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Devemos passar por ele para encontrarmos a paz de consciência. E os nossos esforços receberão prêmios de luz pela nossa movimentação no bem e na caridade. Que coisa impressionante! Nós temos que praticar as leis de Deus, porque, na verdade, quando Jesus veio na segunda revelação, que é a primeira do decálogo que Moisés recebeu dos mensageiros de Jesus, dos emissários do Cristo, porque a primeira ensinamento da Bíblia é os 10 mandamentos, gente. Primeira frase, quem que
criou os mandamentos? Quem que inventou? Por quem veio os mandamentos? Veio por os mensagens de Jesus, através da mediunidade de Moisés, que foi a primeira é a base bíblica, vem de lá. E não muda, desde o terapêutico de Moisés, os 5 livros, terapêutico. Então vejamos bem, como que nós temos responsabilidade, não é? Porque as leis de Deus, o que eu falei, quando nós falarmos em leis de justiça, as leis divinas, as leis da natureza, as leis morais, do decálogo, são as 10 leis de Deus. O que é as 10 leis de Deus? Nós temos que saber essas 10 leis de Deus. Senão, como é que nós vamos praticá-lo? A lei mosaica há 2 partes distintas. A lei de Deus promulgada no Monte Sinai, por intermédio de Moisés, que trouxe na mediunidade essa lei no Monte Sinai, e a lei indisciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, que é as leis de Deus. É invariável, imutável, como o próprio Deus, eterna. A lei de Moisés vai se modificando com o tempo e com o progresso, que são as constituintes dos homens na terra. Faz as constituintes hoje, daqui a um tempo vai ter que mudar alguma coisa. Sempre estão mudando, sempre estão atualizando essas leis. À medida que vai crescendo, vai mudando. A lei de Deus não dá, né, para mudar. Tem outra lei que substitui essas leis? Não é? Então, as leis de Deus foi no Sinai que foi, né? Então, essa lei que é invariável, essa lei de Deus, que foi promulgada por Moisés, são, Senhor, veja bem os mandamentos. O primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fazeis imagem de semelhança nenhuma, nem que está no céu, que seriam os anjos, santo, nem que está na terra, que são os homens, os animais, e nem que esteja nas águas sobre a terra. E não adorareis, e não presteis culto soberano a elas. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus, gente. Não dá para mudar. O segundo, não jurar falso em nome de Deus, botar Deus nas nossas banalidades. É muito grave. O terceiro mandamento, lembrai de santificar o dia de sábado. Foi mudado esse mandamento. Foi mudado para o domingo, de festas de guarda. Isso é a lei do homem. Todas essas leis que não estão nos 10 mandamentos são leis dos homens. E esse mandamento, que é o sábado, vai voltar na íntegra. Nós vamos ter que praticar na terra. Sabe por quê? Porque nós ainda somos muito materialistas. Nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo de pegar o dia que Deus deixou para nós observarmos, santificou, para nós observar esse dia, ficar com a família em casa, ler as escrituras, ler as mensagens espíritas, visitar as famílias no sábado, de preferência cantar hinos, quem sabe cantar, que é muito bonito, visitar os asilos, né? Visitar todos aqueles que são carentes, fazer uma visita no sábado espiritual. Ou será que nós não ganhamos ainda a nossa vida em 6 dias? Até nem em 6 dias, em 5 dias, porque agora está aprovando uma lei no Congresso para nós descansar 2 dias por semana. Mas é o real, meus funcionários, já anos que eles não trabalham no sábado. E quando eu trabalhava nos lavieiros, chegou um tempo eu pedi uma reunião lá para nós guardar o sábado. Isso 40, 50 anos atrás. A gente fez uma proposta, chamou os dirigentes lá, os patrões, vamos trabalhar meia hora mais por dia, se vocês concordarem, até 6h30, daí dá o sábado, livre o sábado, porque cada meia hora no dia, livre o sábado, meio-dia do sábado. Concordaram e fomos fazer isso. Então, é muito importante, não é? Daí é o terceiro. E o quarto é honrar pai e mãe. Nós sabemos quantas coisas nós ainda temos que reajustar, né? No quarto. O quinto, não matarás. Nunca se matou tanto. O sexto, não adulterarás. Não adulterarás. Nunca se adulterou tanto.
Eu estava falando com uma irmã católica, ainda ela falou assim, Leandro, mas esse adultério deve ser um campo muito grande, porque tudo que você tira da essência é adultério. Eu falei, claro, você está certíssima. E o sétimo, não roubeis. Não roubeis, que não é teu, não pegue, porque amanhã você tem que repor. O oitavo, não prestar testemunho contra o vosso próximo. É o que mais acontece hoje. Calúnia, perseguição, acusações, traições. Esse é o oitavo mandamento. E o nono, não desejar os cônjuges de vosso próximo. Nem a mulher pode ficar cobiçando os homens, e nem os homens cobiçando as mulheres, porque direitos são igual. E a falha é igual também. E o décimo, não cobiçar as coisas que não é sua, as coisas do vosso próximo. Isso é inveja. Tudo que é nosso, nós temos que ganhar com o Senhor no nosso rosto. Então, esse é o evangelho de hoje. Eu fico muito feliz. Feliz por ter esse entendimento, que é o entendimento que vai ser de toda a humanidade. Toda a humanidade. O que eu estou falando hoje vai ser cumprido no futuro por todos os seres humanos na face da Terra. Deus tem pressa? Não. Deus não tem pressa. Ele dá o livre-arbítrio. Ele dá a liberdade para fazer o que quisermos, só que vamos ter que pagar aquilo que fizermos. Jesus falou claro, cada um segundo as suas obras. Cada trabalhador na terra é digno do seu salário. Que salário que eu estou granjeando para mim? Salário espiritual. Então, é muito importante. Eu vou fazer mais um convite. Aqui nós temos, então, o estudo nas terça-feira, estudo espírita na casa, às 20 horas. Estou convidando. Temos o Evangelho na quarta, na quinta e no sábado, às 20 horas. E temos também um atendimento fraterno, sábado, dia de semana, que hoje eu estou meio de folga também, posso atender. Quem quiser uma orientação, vim aqui trocar ideia, receber uma oração, encorajamento para a vida, vem aqui, o telefone eu estou passando, é 45 998 56 9939. Fala com o Leandro Albano, que é a gente que dirige aqui essa entidade que nós temos aqui, esse grupo, que é Unidade Doutrinária Amanhecer de uma Nova Era. Então, as portas estão abertas. Tá bom, meus irmãos? Muita paz, muita luz, um beijo no coração de todos. E divulga esse evangelho, compartilhe. Isso é muito importante e muito bom para todos nós. Muito obrigado.